Vamos só fazer um instantezinho de silêncio para trazer a nossa presença, a nossa consciência para o aqui e para o agora. Eu vou sugerir para que cada uma de vocês possam apenas fechar os olhos por alguns instantes, só para a gente se conectar com o nosso momento presente, deixar com que toda a atenção, tudo o que aconteceu durante o dia, possa simplesmente se dissolver agora. Só respira, inspira o ar, solta o ar, vai relaxando o seu corpo e trazendo a sua atenção e o seu foco para agora. Qualquer coisa que passar, deixa passar. Pensamento que vier, deixa passar. Sensação, deixa passar. Só relaxa e permaneça assim por alguns instantes. Agora sim podemos ir abrindo os olhos, trazendo a nossa atenção para agora. É, Vamos começar nos apresentando, né, Érica? Quer começar falando um pouquinho de você? O que que te traz aqui? Ótimo. Oi, gente, muito prazer. Tem umas carinhas que eu não conheço, mas que talvez me conheça aí de. Antigamente era live, né? Agora não é mais live, mas a gente faz a trilha, a gente faz o aura, a gente faz tanta coisa que vocês devem ter visto em algum momento. Mas quem não viu, muito prazer. Me chamo Érica, sou professora e terapeuta da escola. Há uns 11, 12 anos que eu fiz o curso de leitura de aura e que foi uma transformação na minha vida. Na verdade, assim, a gente acaba procurando o trabalho de autoconhecimento quando a gente está passando por momentos desafiadores, né? Quando a gente está quando o bicho está pegando, a gente vai lá e se agarra em alguma coisa e pede pelo amor de Deus para poder passar por aquele momento. A verdade é essa. Né? Quando sempre a gente está passando por uma situação, a gente grita um amigo, a gente vai na igreja, a gente entra em algum lugar para poder pedir ajuda. E foi o que aconteceu comigo na leitura de aura. Eu ia numa médica, que eu vou até hoje, uma homeopata, e ela falou assim: você precisa fazer uma leitura de aura. Eu falei, gente, o que que é isso? Eu não sabia nem o que que era aura, gente. Era áurea. É a áurea que eu não sabia o que que era, não sabia nada, né? Hoje em dia, quando eu escuto alguém falar, ah, você faz esse negócio de leitura de áurea, aí eu, não, é aura, aí eu corrijo, mas eu também não sabia, né? Não tinha esse conhecimento. E aí fui fazer essa tal de leitura de aura que eu não fazia ideia. Gente, eu cheguei no lugar, a menina falou que ia falar umas coisas, ia passar pelos chakras, não sabia nem direito o que que era chakra. Naquela época eu era muito assim, muito ignorante de trabalho de autoconhecimento quando eu fui fazer esse curso, na verdade. Na verdade, eu nem me lembro se eu já tinha, eu acho até que eu já tinha feito algumas outras coisas, assim, eu acho que eu já conhecia Reiki, Ho'oponopono, mas da leitura de aura eu não sabia. E a menina fechou os olhos e começou a falar coisas que só eu sentia internamente. E aquilo abriu o meu coração de tal maneira que eu falei assim, gente, que loucura é essa? E no meio dessa leitura ela falava assim: você precisa fazer o curso de leitura de aura. Você vai ser ótima leitora de aura. Você precisa ir para Piracanga. Eu, Pira o quê? Nunca ouvi falar desse lugar, gente. Que lugar é esse? Louca, fiquei Você tem que ir para Bahia. Como assim eu vou para Bahia? Gente, eu só sei que eu fiz a leitura em dezembro. Em janeiro estava eu lá nesse lugar louco. E na época eu era casada, tive que falar para a família. Falei assim: olha só, as férias precisam acabar, porque eu tenho que ir para Piracanga. Hã? Ah, é um lugar perto de Ilhéus. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Resultado: estava eu lá num lugar horroroso, horroroso naquele momento para mim, cheio de mosquito,
Um calor na Bahia que eu queria morrer, não tinha um ar-condicionado. Você não tem noção. Não tinha, a comida era aquela comida vegetariana, que eu não era nada vegetariana. Foi horrível os primeiros dias. Depois, nos últimos dias, eu não quero voltar para casa. Como que eu vou voltar para casa? Me transformou. Gente, juro, a gente faz. Ó, estão pedindo para admitir a Valéria aí, por favor. Não sei se admitiram. A gente faz esse drama, né? Eu estou exagerando, não. Demorei um dia inteiro, saí do Rio de Janeiro, peguei um avião, mais um barco, mais um 4x4. Demorei um dia, cheguei tipo 7 da noite, sabe? Saí de manhã, cheguei 7 da noite, num lugar com mosquito, com calor. O começo foi muito ruim para mim, juro para vocês. Depois, eu não queria voltar, porque foi tão importante que eu não queria mais vir embora. Eu falei, como é que eu vou encarar a família agora, se hoje eu sou outra pessoa? Se eu estou conseguindo me olhar, se eu estou conseguindo ver essa insatisfação que eu estava carregando dentro de mim. Então foi uma transformação na minha vida. Claro, voltei, a vida continuou, e desde então eu nunca mais parei de fazer leitura de aura. Como o curso ele só tinha presencial e a gente não tinha essa facilidade que veio para a gente com uma grande dor, né? Porque essa facilidade do online veio com a pandemia, mas também veio com um trabalho de autoconhecimento para facilitar a vida de todo mundo e de qualquer lugar do mundo. A gente não fala só do Brasil, tem gente de vários lugares que conseguem estar com a gente aqui, então isso foi muito bacana de ter acontecido. Lá só tinha presencial e era caríssimo. Era assim, mais de R$ 5.000 para você fazer um curso. E com passagem, com estadia e com curso. Falei, gente, não dá. Eu vou fazer um ao ano. E realmente eu fui fazendo um ao ano. O aura um, o 2, 3, 4, 5, tinham 10 auras. Mentira, não tinha 10, mas tinha muitos auras. E a gente ia todo fazendo. Eu não fiz direto, até porque não dava. Eu trabalho com uma outra coisa também. Eu sou educadora, então eu não tinha como me ausentar, né? Não tinha como sair. E fui fazendo, mas a paixão foi imediata. E desde então eu não parei de ler Aura. Então, assim, eu queria trazer para vocês que não começou um mar de rosas, não foi uma coisa, ai, me apaixonei, fiquei encantada. Não, para mim foi muito desafiador tudo que eu passei no começo, mas hoje em dia eu amo. E eu tenho um prazer enorme de estar passando isso para as pessoas, de estar falando com vocês, de sair de uma roda de leitura de aura em que está ajudando as pessoas a lerem, de dar os cursos de aura, de fazer as trilhas, de fazer as jornadas, de estar com esse meu amigo lindo de morrer. Então, assim, foi só uma pincelada. Quem fizer o Aura com a gente vai ouvir muitas histórias ainda. Essa foi só uma palhinha. Então, desde então, não parei, faço esse trabalho dentro da escola, faço várias outras coisas também, mas sejam bem-vindas. Temos um Bendito ao Fruto, só o premo. Sim, mas se alguém for assistir a gravação, seja bem-vindo também. Muito obrigada. É, pois é, bendito é o fruto, né? É muito impressionante. Eu tava te ouvindo falar, Érica, e fui lembrando também um pouquinho do meu processo, né? Já até trazendo a dinâmica do nosso conteúdo também, né? Desse novo olhar para novas conquistas, assim. Porque eu estou vendo aqui que a Nalu escreveu no chat, né? Boa noite de Porto Alegre, né? Gente aí de vários lugares, como a Erika estava falando da questão do online, como que isso nos aproxima. Mas me chama a atenção ser o bendito fruto aqui, nesse momento, né? Me chama a atenção é, a dinâmica de como que talvez estejamos aí em diversos lugares, em diversas dinâmicas diferentes, mas o que que talvez traga cada um que está aqui para assistir, seja ao vivo, seja online, esse conteúdo, neste momento, para esse encontro. O que que te atraiu até aqui, né? Porque, na verdade, quando eu comecei essa minha jornada, dentro da busca com a leitura da aura específico, na verdade, era uma questão se eu estava no processo de transição de vida. Eu estava passando por um movimento em que eu tinha pedido uma licença não remunerada de uma empresa que eu trabalhava, na época eu era casado, né? E a pessoa com a qual eu me relacionava tinha uma história para viver no Canadá, fazia doutorado lá, e eu fui para acompanhar, né? Com uma licença não remunerada, ia voltar.
para o meu concurso público bonitinho, continuar ganhando a minha vida, mas e sem muitas perspectivas, né? Por mim mesmo, de buscas por mim mesmo, só seguindo a vida de alguém. Esse era o meu momento. E eu nem sabia que existia um grito, assim, de socorro dentro de mim, uma necessidade tão grande dentro de mim de falar assim: chegou a hora de você começar a fazer por você a sua história, a sua vida. Para de viver em função dos outros. Porque essa era a minha história. E eu estou ainda aprendendo sobre isso na minha vida em diferentes camadas. Mas, por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. E eu era o filho mais velho. Nessa época, minha mãe entrou em depressão, meu irmão mais novo. Eu fazia curso técnico de edificações no Cefet, enfim. Então, comecei a trabalhar com 15 anos, sustentar a família. Passei no concurso público com 16 anos, 17 fui convocado para começar a trabalhar, que era esse o concurso né, dessa empresa que eu trabalhava, que era a Companhia Energética de Minas Gerais. Para quem é de Minas aí, talvez conheça a CEMIG. Então, comecei lá como eletricista, mudei para jornalismo, porque eu me formei em comunicação social. Estava tudo caminhando muito bem na minha vida, em termos profissionais, mas a minha vida era sempre voltada para atender a quem eu amo. Eu trabalhava porque eu tinha uma família para sustentar, né? Escolhi uma profissão que conversava comigo naquele momento, consegui mudar para uma profissão que conversava comigo naquele momento, mas eu não almejava grandes sonhos. Tipo assim, já passei no concurso, já estou aqui, já tenho uma segurança sobre isso na minha vida. Tá tudo certo, né? Vamos mudar para morar fora do país? Vamos, vou com você, te acompanhando, tá tudo bem. E aí, eu fui numa moça que lia a aura, do nada, porque uma amiga minha tinha ido, e aí ela me mostra um novo olhar. Ela acessa conteúdos que estava carregado na minha energia, e eu percebo que até aquele momento eu estava sendo muito levado. Tipo, a vida vai me levando, mas eu não assumi a minha autoridade de percorrer o meu caminho. Aquilo mexeu comigo de um tanto, que foi no meio daquela sessão que eu estava recebendo de leitura que eu perguntei para ela sobre, então, o que que seria se eu trabalhasse com terapia ocupacional, querendo falar terapia holística, porque eu nem sabia nem esse nome. Porque para mim a terapia não precisava de ser só baseada na psicologia, eu também queria que trouxesse uma dinâmica de um olhar mais espiritual, mais expandido, mas eu não sabia o nome holístico. Aí eu lembro que a leitura da aura ela vem por imagens simbólicas. Quem ficar aqui hoje, né, até o finalzinho, 8 horas, a gente vai abrir uma, uma rodada de leitura para poder apresentar para vocês. Acredito que a maioria aqui deve conhecer, mas quem não conhece pode ficar para conhecer. E aí, no meio, e a leitura ela traz imagens simbólicas. Então ela descreveu: eu estou vendo você nadando ao redor de uma ilha, mas você não está indo no ponto. Eu falei assim: não, é porque eu estou falando errado, não é ocupacional, é aquela terapia que trabalha com espiritualidade. Aí ela falou assim: a terapia holística? Eu, isso. Aí ela viu que aquilo conversava com a minha energia. Aí ela comentou comigo: a leitura da aura é uma terapia holística. Aí eu: oi, você não é bruxa? Para mim ela tinha um superpoder, né? Quem sou eu para fazer esse negócio daí? Eu vim de psicanálise, né, como paciente, eu vinha da academia, de estudos, eu vinha de uma empresa, um olhar completamente diferente, habituado, casado, inclusive, com professor universitário, né? Então, assim, era outra realidade. E aí, ali, naquele momento, eu falei assim, vou tentar esse negócio aí, deixa eu ver como é que é esse trem, né? Como um bom mineirinho, fui lá, me inscrevi, fui para esse lugar longe, que era essa tal de Piracanga, porque era presencial esse curso. Passei pelas mesmas coisas que a Erika passou. Mosquito, não sei o quê, que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui para ir embora? Meu Deus, que lugar incrível, maravilhoso. Tive uma jornada um pouquinho diferente da Erika, que foi um chacoalhão na minha vida, da qual me trouxe a dinâmica de um primeiro passo. Eu saí de lá sem a intenção de trabalhar com a leitura da aura, ou com qualquer outra terapia. Saí de lá com a sensação assim, nossa, vim aqui ler para voltar a reaprender a ler para escrever. Vou sair nesse ano sabático, vou escrever meu livro. Sempre gostei muito de escrever, por isso eu fiz comunicação. E eu lembro que para eu fazer esse curso, eu adiantei minhas férias.
em, sei lá, 2 semanas, assim, porque eu já ia emendar na licença. E aí, quando eu pisei na empresa, que eu tive que voltar das férias para isso, para entrar de licença, me veio um clique, que foi assim, eu posso até não saber o que que eu quero, mas eu sei que eu não quero isso mais. E aí eu decidi exonerar, pedir conta. Taxado como louco, né? Por todo mundo que estava ao meu redor. O que que é isso? Você já tem a licença? Vai! Quando você voltar, se você desistir, lá na frente você sai. Por que que você tem que sair agora? Mas me veio muita clareza. A principal delas foi: eu não vou construir uma história em um ano do que eu já construí para chegar no lugar que eu cheguei, construindo uma jornada profissional de 11 anos. Tinha 11 anos de empresa, eu já era muito reconhecido lá dentro. Tinha terminado de receber uma promoção maravilhosa. Assim, no mês seguinte, o meu salário ia ficar 7 vezes maior, sabe? Era algo assim, de verdade. E aí eu olhei e falei assim: eu não sei o que eu quero. De duas, uma. Ou eu ainda vou estar em busca do que eu quero, e possivelmente depois de um ano vou estar bem angustiado se eu não tiver encontrado o que eu quero, porque eu me conheço, e eu vou trocar o certo pelo duvidoso, eu não vou. Eu volto para cá. Já gosto, é confortável. Ou eu vou ter encontrado o que eu quero, mas possivelmente não vou estar no lugar que eu gostaria de estar. Porque início de jornada, de recomeço, a gente fica ansioso, a gente já quer resultado, pelo menos eu, né? Eu não sei se alguém aqui é assim, alguém se identifica com essa sensação de querer que as coisas estivessem prontas para ontem, né? E uma angústia. E eu falei assim, eu não posso ficar com essa bengala aqui, porque isso daqui vai se transformar num ponto de apoio que vai fazer com que eu novamente não siga e não dê espaço para o meu sonho, com que eu me atropele de novo por outra coisa. Eu viva por alguma coisa externa, seja pela segurança que eu acredito que o meu trabalho me dá. Porque antes era pelo amor de sustentar uma família, ou era por aquilo, ou acompanhar, né? Companheiro no seu sonho de fazer um doutorado. Não, chegou a hora de eu aprender a sonhar e a assumir a minha jornada, a vir por mim. Só que eu nem tinha essa consciência toda com essa forma que eu tô falando, não. Na época foi mais um impulso, foi mais um feeling, assim, uma intuição que falou, não posso estar aqui, porque eu vou me travar, porque eu me conheço. Eu fui elaborando isso com o tempo. Eu acho que isso daqui é uma coisa que acontece com a maioria de nós, né? A gente vai entendendo muito da nossa jornada depois que sai um pouco do turbilhão, né? Que consegue ressignificar as coisas ou dar um novo sentido para as coisas. Tão potente quando a gente consegue estar na presença, já ir dando significado e sentido no momento que a gente está vivendo, né? Mas isso é raro. É raro até porque quando a gente está vivendo a experiência, a gente muitas vezes se identifica com o que a gente está sentindo da experiência. A gente acredita no que a nossa mente começa a processar e criar de histórias, baseadas nas referências que a gente teve do passado e do que a gente interpreta do mundo. Então é difícil se desconectar ou separar, né, o observador daquele que experiencia dentro da gente. É muito difícil, mas é super possível. E com o tempo e com a dinâmica da gente se dedicar ao espaço de ser um eu observador que vive com intensidade o que está vivendo, mas sem necessariamente estar sendo escravo das próprias emoções ou pensamentos, aí a nossa vida começa a dar um novo passo de sentido. E, sinceramente, eu estou num processo, mais uma vez, uma camada que, assim, tem a vida me dá um escorregão. Passei por um término agora que me machucou pra caramba. Agora há pouco tempo, em dezembro, né? Eu tive aí em Jundiaí, né? Sim, eu sei que a Mariana é de Jundiaí, tem algumas pessoas aí da região de Jundiaí aqui no grupo, que eu tô vendo a Áurea aqui, pelo menos, né? Que eu tô vendo de BH, enfim, Liane. Eu tive aí com algumas de vocês me viram 3, 4 dias depois do meu término, né? Eu cheguei falando sobre isso, né?
Foi muito, muito difícil, muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu me surpreendi comigo, sabia? Como que eu consegui administrar tudo aquilo que estava dentro de mim e ainda consegui ter a ação correta que eu precisava de ter naqueles momentos, de me acolher, de trabalhar, de ter que seguir, né? Da forma como era possível, porque a vida está continuando aqui. E, sinceramente, eu pensei que eu ia ficar muito mais abalado. E aí veio uma coisa que para mim foi complexa, estou ainda no processo, né? De movimentação disso tudo, mas complexa, porque eu fiquei assim, quem aqui passou já por algum tipo de dificuldade? E aí ficou assim, gente, não posso deixar a peteca cair, não tem nem tempo para olhar para isso. Você vai se atropelando, porque a vida demanda outras coisas, né? Eu acho que principalmente, assim, quem é mãe ou pai, sabe, deve ter muito forte isso, né? Tipo assim, não tem jeito, né? Tem coisa que tem que seguir aqui. Eu nem sou, mas eu reconheço. Eu tenho um olhar de reconhecimento das, nossa, de tanto que a minha mãe faz, tanto que, sabe, o pai fez, assim, e vendo, né? Grandes amigos e pessoas próximas sendo mães e pais, assim. Mas, então eu até me questionei, será que eu estou me atropelando? Será que eu não estou sendo, será que eu estou passando por cima de mim? Né? Será que essa sensação que eu estou tendo aqui de um reconhecimento, olha que legal, não é meu ego que está querendo ficar forte e passar por cima? Que, né? Faz parte do processo cristalizar ele também, fortalecer. Mas a gente pode cair, quebrar a perna, se isso não vem de um lugar legítimo dentro da gente. E foi aí que eu percebi o tanto que foi importante nesses praticamente 14 anos, né? Não, 14 não. Foi 2012, a gente está em 2026, é isso. 14 anos, assim. Mais de 14. Eu comecei a fazer busca de autoconhecimento com 23 anos, quando eu entrei numa psicanalista. Então, são praticamente 20 anos de uma jornada de mais consciência, de busca de mim mesmo, que me permitiram, neste momento, ter acesso a ferramentas internas, a conteúdos dentro de mim para lidar com as dinâmicas da forma como eu consigo lidar hoje. E eu devo muito disso. E aí sim eu vou nos 14 anos, desde o momento que eu comecei a minha jornada dentro da leitura da aura. Porque essa é uma ferramenta que me trouxe uma possibilidade prática de acessar esse observador e me reconectar com o olhar mais essencial que existe dentro de mim, que é o olhar do meu próprio espírito, da minha verdade, da minha essência, da minha luz, da minha centelha de vida, da minha centelha divina. Cada um pode dar o nome que quiser para isso. Que parece ser um novo olhar. Nossa, um olhar mais elevado, um olhar mais. E não é um olhar mais cor-de-rosa ou romantizado, não. É um olhar mais realista, porém sem perder a fé. É um olhar mais legítimo. E aí eu percebi isso porque, neste momento, a velocidade como a minha mente processou todo esse término, como as minhas emoções se realocaram dentro de mim, a força que eu consegui resgatar de mim para redirecionar a minha energia para vários aspectos da minha vida que eu não estava novamente me priorizando, assumindo o meu lugar no mundo, me colocando com mais consciência, veio assim, tá, o choque, acorda. A sensação que me deu com esse término é, caramba, eu precisei de perder aquilo que eu tinha mais valor para enxergar a falta de valor que eu estava dando para mim mesmo. Porque eu me coloquei em situações que foram muito difíceis. E não porque eu tive poder de escolha para elas,
né? No sentido assim, quando eu falo poder de escolha, o lugar de valorização que pegou em mim, porque é isso que eu estou trabalhando em mim agora, foi assim. Eu tenho total consciência do conteúdo e do contexto espiritual que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Se o que a gente tem, o poder que o ser humano tem nessa vida é a escolha. Não existe outro. Você tem o poder de. E tem muita gente que não sabe que tem o poder de escolher ir embora. Você tem o poder de escolher ir embora. Você simplesmente pode sair daqui e ir embora. E a gente permanece ou fica em lugares que a gente não quer ficar. A gente tem um monte de poder. Só que eu percebi que eu não tive o poder naquele momento. Porque coisas que eu gostaria de ter feito, eu não fiz porque eu não tinha dinheiro suficiente para fazer. Eu já tinha gastado muito para estar ali, e eu não tinha mais o que gastar para fazer. Eu falei assim: caramba, eu não estou tendo poder de escolha. Eu não estou escolhendo por mim, eu estou escolhendo pela condição financeira que eu tenho. O dinheiro está sendo o meu mandatório neste momento. Eu estou dando só um exemplo. Imagina você dentro de um movimento em que você investiu muito dinheiro, fez uma viagem, e aí, de repente, você não gostou daquele momento, daquela viagem, mas você sabe que tem que ficar lá mais 4, 5 dias. E aí você vai convivendo aqueles 4, 5 dias sendo contra você, contra a sua vontade. Mas é porque o que tem. Aí você faz escolhas dentro dessa escolha de limitação financeira. Não é que a gente não tem escolha, a gente pode lidar com tudo. A forma como a gente lida, como a vida traz as coisas pra gente, é só nossa. Mas me caiu a ficha. Por que que eu não estou nessa condição, nessa real condição de não ser um problema para mim ter que, de repente, levantar R$ 10.000 à noite para o dia para poder comprar uma passagem de última hora e ir para o lugar que eu quero? Que eu não tive. Ou interpretei que não seria viável naquele momento. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu exemplo da questão de valorização de poder? Assim, se identificam em algum aspecto da vida? Quantas vezes a gente deixa de escolher o que a gente quer escolher em nome de um tamanho que a gente se colocou, que a gente se construiu? É muito doido isso. E a nossa intuição, ela não falha, ela mostra pra gente. Ela mostra pra gente. Ó, não é por aí, é por ali. Só que a gente aprendeu, ou a gente ficou tão identificado com a história, com as referências que a gente tem da gente, que a gente aprendeu a se desconectar dessa intuição, se conectar muito mais com as informações que a gente carrega dentro. Não, não é possível, eu não tenho, eu não posso, isso vai machucar alguém, isso vai não sei o quê, isso vai não sei o quê. E aí fica com aquela sensação estranha, o sentimento não casa com o pensamento. Tem um monte de sinais que a gente não consegue coordenar, ordenar. A leitura da aura é uma ferramenta incrível, porque ela vai direto na intuição. Ela vai direto no seu campo para mostrar exatamente o que que você está vibrando, o que está por trás daquela informação, para que você se aproprie, se relocalize na sua vida, se localize, na verdade, e se reoriente. Você precisa de fazer alguma mudança. Eu recebi uma leitura nessa viagem que eu estava que mexeu comigo pra caramba. Sabe como é que tinha sido minha leitura? Ela tinha sido assim. Eu estava como se eu tivesse deitado numa cama king size, um conforto, uma felicidade maravilhosa, assim, ó, deitadão. Do meu lado tinha uvas, tinham frutas, assim, sabe? E eu super confortável, mas não num lugar de zona de conforto, num lugar de merecimento. Cheguei aqui, tem essa cama gostosa. Aí tinham umas 4 pessoas lá que ficavam me servindo. E aí toda hora elas chegavam: você quer uma uva? Você quer uma água? Elas ficavam lá, me oferecendo coisas. E eu comecei a ficar incomodado com aquele tanto de oferta, com aquele tanto de coisa que não estava me sendo oferecido, porque eu só queria sossego, eu não queria nem mexer em nada. Tava confortável, quero sair daqui não, sabe? Só que era tanta vez, tanta gente falando que é isso, que eu resolvi levantar e falei assim: ah, então tá, então me dá uma uva aí. Aí a Lia me dava uma uva. No primeiro momento, eu até comecei a gostar. Falei assim: ah, que divertido, né? Fiz o que ela queria, ela tá me dando a uva lá, eu tô aqui recebendo a uvinha. Só que aí, quando eu levantei da minha cama, que é a pessoa, quer mais? Quer mais alguma coisa? Eu comecei a acreditar que eu precisava de ter alguma coisa. Eu comecei a acreditar que eu precisava, que me faltavam coisas.
E aí as pessoas pararam de me servir, elas sumiram, eu não sabia onde estava a minha cama e eu fiquei perdido no meio daquela confusão, no meio daquela situação. Eu me esqueci de onde eu estava. Hoje, e a mensagem que essa imagem me trouxe, né, de reflexão naquele momento, estava mostrando que eu estava sendo muito influenciado por demandas que vinham de fora de mim. Reagindo a essas demandas, eu acabava me desconectando, me perdendo do lugar de mim mesmo, de onde eu já estava. Hoje eu consigo até trazer mais elementos para essa imagem. Hoje eu consigo trazer mais. Porque também existia dentro de mim esse lugar de não querer sair daquela cama, porque estava parecendo que estava tudo muito bom. Só que quando a vida me trouxe porque a minha rasteira do término foi depois, tá? Até então, para mim, estava tudo certo. Isso dizia respeito a outros setores da minha vida. E aí, exatamente um dia e meio depois, 2 dias depois dessa leitura, foi o término que eu recebi. Foi um baque. Mas ali eu percebi também, falei assim, é claro, esse término pode ser a representação desse pessoal que me tirou dali. Porque eu estava ali confortável na tal cama, ai, meu merecimento está aqui, mas no meio da viagem que não estava sendo algo tão magnífico para mim, eu não tive lá a escolha dos R$ 10.000 para sair. Então, essa leitura também estava me mostrando o quanto que existia, sim, uma zona de conforto dentro daquela cama que parecia maravilhosa, mas não era uma cama maravilhosa. Eu não tinha. E essa falta me fez mover, me faz querer voltar para a cama, mas a cama que eu quiser comprar, a cama que eu quero construir para mim, me valorizando, não me submetendo. E, inclusive, é um relacionamento que não estava me fazendo bem, mas eu estava muito apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado, a gente só enxerga coisa boa. Porque a forma como aconteceu também me demonstrou uma face ou aspectos dessa pessoa que eu não tinha, que eu não conhecia. Não teve cuidado, não teve responsabilidade efetiva na forma como foi. Foi aí que me machucou. E eu ainda nessa dor ficava olhando, nossa, mas é o processo também, olhando para a dor do outro, que foi o meu chacoalhão. Fala assim, caramba, eu não tenho que dar conta da dor do outro. Deixa eu enxergar a minha dor. Não é ficar entendendo os porquês do outro, mas é compreender por que que eu ainda estou atrelado a essa história que me machuca. Por que que ainda não me deixou soltar ou desapegar disso que me dói. E adivinha o que que me ajudou a mudar o foco desse olhar? Para começar a alcançar uma nova história, para construir um novo caminho de solução para mim. O fato de eu me dar o espaço de me acolher e de ler a situação por outra via. Não a partir da minha dor, da minha falta, ou das necessidades ou da dor da falta do outro, mas a partir dos aprendizados, a partir das bênçãos que chegaram de despertar desse momento. Por que que de fato isso está acontecendo? A nível de evolução espiritual, a nível de crescimento pessoal, a nível de libertação e de assumir mais amor, de me resgatar no meu amor próprio, de me dar amor das formas que eu considero que são importantes para mim nesse momento me dar. Eu percebi que eu não me dava amor no aspecto de ter uma liberdade maior em termos financeiros, por exemplo. Não é que me falta nada, não. Eu trabalho muito bem, eu ganho bem, eu consigo sobreviver com o que eu ganho. A tal da cama, quem size, conforto. Mas eu não tive a liberdade que eu gostaria de ter no momento que eu poderia estar queimando, digamos assim, 10.000 só para me sentir bem. Porque isso é muito dinheiro, não? Já gastei não sei quanto para estar aqui. Deixa eu curtir o que tem de bonito aqui. Não querendo estar ali. Não é muito doido? Como é que a escassez e como é que essas coisas vão chegando perto da gente? Só que eu percebi, eu não estava me dando amor nesse aspecto na vida. Então eu quero agora me dar amor nesse lugar. Porque eu já me dou em vários outros. Eu me dou amor no meu acolhimento, no meu autocuidado, nas relações que eu estabeleço com meus amigos, mas não me dei em vários.
E a ficha foi caindo. E essa relação foi maravilhosa para esse despertar. Só que eu consegui me conectar de verdade com esse olhar a ponto de libertar o meu coração, e não porque a mente está criando essa história para fugir da dor ou para tentar solucionar alguma coisa. Isso só é possível quando a gente realmente se apropria de ferramentas internas, se estrutura para esse lugar amadurecer. Sabe, quando você planta uma semente, ela não vai crescer quando você quer, ela vai crescer quando ela estiver pronta. Planta uma semente na natureza. Seu papel é regar. Quando ela estiver pronta, ela brota. Então é super importante a gente brotar ou a gente plantar sementes para que a gente realmente possa viver essa experiência de ser mais a gente. E para mim, eu entendi, uau, preciso plantar mais sementes de amor aqui e acolá. Mas que bom que eu comecei esse plantio há 20 anos atrás, e pelo menos há 14 com a leitura da aura, que é uma ferramenta que me trouxe direto para a conexão com esse olhar, para fortalecer a minha conexão com o meu olhar espiritual, para ver a vida a partir dos olhos do meu espírito, com o olhar de ver os aprendizados, de me conectar com a minha intuição clara, que me mostra para onde eu estou indo, que me mostra claramente aonde eu estava ali, me perdendo na vitimização de ter recebido um término por telefone agressivo, sendo que eu não fiz nada, e porque o outro está machucado, coitado que ele terminou comigo dessa forma, com unha, desesperado, não conseguindo falar, que foi isso. Eu vi a dor, eu vi a outra pessoa dentro do trauma que foi ativada. Uma projeção mesmo. Só que eu fiquei assim, uau, mas eu não estou aqui para ser terapeuta lá. Da mesma forma que me trouxe muita luz, eu tenho certeza que eu trouxe muita luz também. Eu tenho certeza. Mas eu precisei de plantar sementes e de ir regando isso. Agora que essa semente está brotando, agora que eu estou entendendo que eu me dava muito menos amor do que eu merecia. E eu aposto que isso, em algum nível, se conecta com vocês que estão aqui. Porque nada é ao acaso. A gente aprende também, dentro dessa perspectiva de estudos, que nada é ao acaso. Nenhum grupo se forma por acaso. Nenhuma informação chega a você ao acaso. Deus fala com você 24 horas. Seja dentro de você de maneira direta, pela sua própria intuição, pelos seus sentidos, pelas suas sensações, seja indiretamente. Seja a partir do outro, de uma fala que você ouviu, de um livro que você leu. A gente está recebendo isso o tempo inteiro, mas a gente precisa ter olhos para ver. Que a leitura da aura, ela foi e continua sendo na minha jornada, e olha que eu já estudei muita coisa porque eu adoro, né? Me dedico à área holística há uns 14 anos. Mas a leitura da aura, ela é a ferramenta mais potente que eu já vi para esse tipo de transformação e de abertura para essa conexão direta, para que a gente realmente se reconheça como espírito, leia a energia a partir desse lugar, nossa e do mundo e dos outros, e se fortaleça na reorientação de colocar a nossa energia positivamente orientada para aquilo que a gente quer alcançar, para que a gente se resgate. Um curso de leitura da aura é uma desculpa para te abastecer de conteúdos, de informações de espirituais mesmo, de iniciação espiritual. Eu recebi tanta informação no curso que ler aura é só a semente, é só a cerejinha do bolo. Na verdade, é a desculpa que a gente vai e a forma é só o caminho. Ler aura é o caminho que você faz. Mas, na verdade, você se abastece de outras maneiras, com muita coisa. E mudou a minha vida. Tanto é que hoje eu leio aura de olho aberto, vejo energia de maneira muito mais clara. Não que nenhum de vocês não faça isso, eu tenho certeza que todo mundo aí lê energia de alguma forma. Meu santo bate, não bate, o ambiente está pesado, está leve, está me sugando, não está me sugando, né? Mas decodificar o que você está lendo com clareza, para se apropriar da sua autorresponsabilidade, do seu poder de transmutação, de mudança. Isso é um curso de uma ferramenta que te oferece isso, é magnífico. A leitura da aura, ela mudou a minha vida. A ponto de hoje eu falar assim, caraca, por mais que eu esteja aprendendo e vendo um monte de coisa que eu ainda tenho que resolver dentro de mim, como é gostoso ter passado por esse processo da forma como eu consegui passar. É tão diferente da forma como eu encararia isso em outros momentos. Tão diferente.
Então, eu E sei a que eu falei coisa muito. boa Agora eu passo para a é Érica. que vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, se vocês escolherem, porque é uma escolha, gente. A leitura de aura, ela é uma escolha na vida. E muitas pessoas procuram assim, vou fazer para ajudar o outro, para fazer para o outro, para não sei o que o outro. Mas, na verdade, é tudo uma desculpa que você está fazendo para você. Porque quando você está lendo a aura de outra pessoa, você, pelo menos 70% do que você está lendo para o outro, reverbera para você também. Porque o Prêmio comentou: ninguém atrai ninguém por acaso. Vocês não estão aqui por acaso ouvindo eu e ele falar. Ele não trouxe essa história que ele passou recentemente, não foi à toa. E ele tem 50 mil outras histórias, mas ele precisava falar dessa nesse momento para vocês. Por quê? Intuição. Quando a gente escuta o que a gente sente no nosso coração e quando a gente faz de acordo com o que a gente sente no nosso coração, a gente está no caminho correto. Quando a gente não faz, a gente fica com ansiedade. A gente entra em depressão e a gente não sabe nem por quê. Nosso corpo grita, nosso corpo aparece coisas que você não imagina. Às vezes é uma enxaqueca, às vezes é, sei lá, uma dor não sei aonde que veio do nada e você não sabe por quê. É o seu corpo falando assim, minha filha. Acorda! Você não está olhando que não é esse caminho que você tem que seguir, que é outro. E a gente insiste, porque a gente é um povinho teimoso, não é? E é verdade, a gente vai lá e insiste. A gente sabe, a gente sente às vezes, eu sinto que não é isso, mas vou fazer. Tá todo mundo fazendo, vou fazer. Por exemplo. Mesmo sendo, vou usar um termo macaca velha, né, que a gente tem essa maneira de falar, tem 50 anos já na vida, mas faz lá a teimosia do negócio. O autoconhecimento, ele faz com que a gente não fique batendo no mesmo lugar, faz com que a gente vá para outra rua, não caia no mesmo buraco, faz com que a gente olhe para a gente, que é muito difícil, porque muitas vezes, e muitas mulheres, eu estou vendo, cuidam do outro. São fortes para cuidar da casa, do marido, do filho, da mãe, da avó, do trabalho, de todo mundo. Mas quando é para você, estou tão cansada, preciso dormir, estou exausta, não consigo. Ai, não, fazer para mim, ai, que preguiça. Gente, é uma oportunidade única. É transformadora de verdade. Eu não sei como vai fazer. Chega, eu falo assim, ó, resolve aí. Preciso fazer isso para minha vida. Resolve aí. Eu não tenho fé, eu não estou aqui, eu não sou filha de Deus. Deus não é prosperidade, Deus não é luz. Se eu sou filha de Deus, eu tenho isso aqui em mim. Então eu também sou prosperidade, eu também sou luz. Eu também atraio o que eu quiser. E existe uma coisa que é a nossa mente, que conduz a nossa manifestação, a nossa realização. Quando a gente. E é orar e vigiar, tá, gente? É diariamente. Um dia você escorrega, não se chicoteia porque escorregou. Opa, ok, já entendi, não. Sou linda, sou maravilhosa, vamos lá, você consegue. De repente você consegue, você fala assim, de uma bobagem, de botar um carro numa vaga. Fala assim, não é possível que eu não vou estacionar o carro nessa vaga, por exemplo. Aí você fica, eu não vou conseguir. É muito difícil. Ela não vai mesmo, vai bater no carro da frente e não vai conseguir estacionar na vaga, vai ter que sair, vai ter que chamar alguém para estacionar. Mas experimenta falar assim: eu vou conseguir, eu sou maravilhosa, eu vou conseguir botar nessa vaga porque eu sou muito boa, eu sou um espetáculo de mulher. Eu garanto para você que você vai conseguir estacionar o carro na vaga. Eu estou dando um exemplo bem bobo, mas é para vocês perceberem a força de pensamento que a gente tem, que a gente carrega. Então, a gente está vendo realmente, assim, falar dessa intuição, de conseguir ouvir, se o coração abriu, se vocês sentiram, assim, esses dois loucos aí contando essas histórias loucas, né? Porque não deixa de ser louco, cada um faz uma doideira pior que a outra. Mas como que fez isso? A gente faz. A gente é daquele assim, vamos, vamos, a gente não sabe o que que vai acontecer. E quando a gente fala assim, ai, graças a Deus que a gente fez. Que bom que a gente fez isso. Tem uma possibilidade de ser uma aula presencial na cidade de vocês, na maioria daqui, eu sei que é de Jundiaí, numa facilidade, porque a gente vai fazer um trabalho híbrido, a gente vai estar online com vocês e vamos presencialmente aí na cidadezinha de vocês.
que é uma delícia, a gente adora ir, para poder estar pertinho, para poder abraçar. Porque quando a gente faz um aura, gente, a gente abre o nosso coração de tal maneira que o grupo, ele vira família. Quando a gente encontra, eu lembro Mariana, né? A Mariana fez curso com a gente já há muito tempo. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, é uma gritaria, é um abraçar, que a gente fala assim: meu Deus, parece que eu conheço essa menina há 20 anos. De tanta conexão, eu sei o que eu sei da vida dela, o que ela sabe da minha, porque não só vocês se abrem dentro de um curso de leitura de aura, a gente também se expõe. Um dos acordos é exatamente isso, é fechamento, nós somos fechamento. Então, assim, eu quero deixar para vocês realmente esse convite. Vocês não vieram à toa, vocês não vieram só para receber o beija-flor, vocês vieram para ouvir o que a gente teve para falar hoje um pouquinho para vocês. Então, como que eu vou fazer? Entrega. Não importa. Se você quer, se você sentiu, se você quer experimentar, experimenta, porque vai transformar a sua vida. E eu tô falando sério, isso aqui não é, sabe, parece aquela coisa de igreja, né? Vai transformar a sua vida. Vai, pior que vai transformar mesmo, tá? Vai transformar a sua vida. Você sai outra pessoa do curso de leitura de aura. Às vezes você não consegue, porque você olha para você. E se olhar é difícil, tá, gente? Se olhar não é fácil, não. Você pode cuidar de 50 mil pessoas, mas quando você vai para você, tem muita dor. Tem muita coisa do passado que você carrega aí contigo. Que nós carregamos, né? Eu falo você, mas nós carregamos. Então, é um trabalho. Então, como o Premo falou, é a cereja do bolo. Realmente é a cereja do bolo, porque a gente aprende muitas outras coisas. A gente escuta muitas outras pessoas falando. A gente se ajuda. É um grupo mesmo de ajuda que a gente faz. Ler aura é mole, sabe por quê? Porque todo mundo aqui nasceu lendo aura. Mas aí o pai falou: Menino, que tá vendo? Ai, meu amigo imaginário. Que amigo imaginário? Que isso? Para com isso. Ai, eu sonhei. Sonhar é bobagem. E aí o que que acontece com a gente? A sociedade faz o que com a gente? A gente não pode ver nada, né? A gente não pode saber de nada. A gente tem que fazer aquilo que a sociedade manda. É isso aqui que tem que ser feito. É dessa, todo mundo faz assim, vou fazer assim também. Por quê? Por quê? E aí, quando você começa a se olhar, você fala assim: nossa, eu gostava tanto de dançar e eu parei de dançar, porque minha mãe falou que dançar era feio, porque eu me mostrava na rua. Aí eu me fechei e parei de dançar. Mas eu amo dançar. Estou dando um outro exemplo. A gente vai se redescobrindo dentro de um curso de leitura de aura. A gente vai entrando em contato com a nossa essência, com quem a gente verdadeiramente é e que a gente esqueceu. A gente vai realmente, quem sou eu, né? O que que eu gosto? Eu lembro que quando eu me separei de um casamento de 20 anos e que eu decidi sair, né, e construir, reconstruir a minha vida, eu falei assim, gente, quem é a Érica? O que que eu gosto de fazer? Eu não sabia. Eu não sabia, gente. Eu tinha me perdido dentro da relação. E aos pouquinhos eu fui me reencontrando. Mas é uma coisa da gente estar atento, né? A gente às vezes vive para o filho, vive para o marido, vive para o trabalho e esquece da gente. Então, eu realmente quero deixar para vocês um convite, um coração. Eu vi que tem 50 mil mensagens aqui, não consegui ler nenhuma, mas a Mariana vai colocar, não sei se já colocou, mas vai colocar aqui os horários, as possibilidades. Gente, uma coisa é fato: dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Dinheiro é energia. Dinheiro é energia que vem, que vai. Dinheiro não é problema. Porque a gente está oferecendo, a Mariana colocou aqui, esse curso na melhor maneira possível que você pode fazer. Não pode dessa maneira, conversa com a gente. Porque se você quiser, você vai fazer. Independentemente se você pode pagar, não pode pagar. Eu lembro que quando eu fui, que a menina falou que eu tinha que ir para esse lugar aí, né? Que antigamente era lá, hoje em dia não é mais não. E que eu nem sabia o que que era e que eu fui, eu nem pensei, eu falei assim, gente, eu vou. E aí parece que as coisas acontecem, e realmente acontecem, porque se está no seu caminho, aparece um cliente novo, aparece um trabalho novo, aparece alguém que vai estar ali te dando a mão, você tem um limite maior no cartão de crédito do nada e você consegue fazer, você consegue 50 mil vezes para parcelar um negócio, pagar R$ 50 por mês, por exemplo.
alguma coisa acontece. O mais importante é você querer dar esse passo. Então, mais uma vez, Premo falou muito da intuição, não tem por que eu repetir. Ele trouxe um exemplo dele vivo e que eu acho que isso a gente conecta no nosso coração. E eu venho trazer esse convite. Estaremos com vocês, tem dia aí, tem tudo, né, Mária? Que nem eu sei. Tem. É... A Mariana vai falar, a Mariana vai trazer melhor, ótimo. Então, pode esclarecer um pouquinho mais. Ó, estamos em um grupo bem misto. Tem pessoas aqui que já estão inscritas, inclusive no Aura, que vieram para conhecer vocês. A Tati, a Carol estão inscritas. Bem-vindas. Quinta-feira, agora à noite, eu vou dar o Rosas 2 para muitas algumas pessoas que estão aqui. A gente já tá tudo combinado, né? Mas quem quiser fazer a meditação das rosas online, vai ter no sábado de manhã comigo e mais algumas amigas, tá? Em Jundiaí, vai ter a meditação das rosas presencial no sábado de carnaval. Então, quem é de Jundiaí pode se organizar para fazer presencial. E o Aura começa no dia 7 de março, vai de 7 a 15 de março, presencial ou híbrido. Quem não é de Jundiaí, né? Tem gente do Rio Grande do Sul, de Minas, pode fazer online com a gente também. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a Mariana. Qualquer coisa. Quem quiser abrir o coração, quiser conversar, vai lá no grupo, pode falar comigo, pode falar com o Premo, que a gente super escuta vocês, super ajuda vocês no que precisar. Quer trazer outra coisa, Premo, que você ia Eu falar? queria lançar um desafio, na verdade, assim, para quem está aqui, né, para quem assistiu esse conteúdo, a leitura da aura ela nos conecta com a nossa intuição, né? Então, assim, e dentro de nós existem todas as respostas que a gente precisa. Basta a gente abrir o campo para a gente realmente se conectar com isso, se apropriar do nosso poder de movimento na vida, né? De nos colocar na vida. Então, o desafio que eu ia trazer é a gente podia marcar, de pelo menos antes aí desse movimento, né, da gente estar em Jundiaí, em marcar um outro momento de encontro, mas que vocês que estão aqui possam trazer o conteúdo que vocês quiserem que seja falado. E a gente vai provar ali naquele momento, assim, ó, esses aqui são os conteúdos, então vamos falar sobre esses conteúdos aqui e vamos ver o que é que acontece a partir desse lugar de percepção, a partir desse encontro, desse novo olhar, do olhar do nosso espírito, trazendo a leitura da aura, trazendo os conteúdos e que a gente realmente vai estar movendo nesse dia, sabe? Então pensa aí, o que que te trouxe aqui hoje? Qual que é o seu movimento? Se você já se sentiu tocado e quer fazer um movimento, um mergulho maior, aproveitar esse portal 26 pessoas, né? Vendo aí todos os sinais que já estão aí latentes. Olha que eu podia ter falado de várias histórias, ainda falei sobre dinheiro, sobre prosperidade, né? Sobre o lugar de dar valor a si mesmo a partir de uma referência, de um aspecto. Então, já aproveita para fazer, porque mesmo que não vai conseguir estar presencial em Jundiaí, a gente vai estar fazendo de forma híbrida. Então, eu não consigo estar no primeiro final de semana presencial, você vai acompanhar todo o conteúdo também de forma online. E a gente vai ter um acompanhamento online. Então, tudo isso pode ser tirado dúvida com a Mariana também. E no mais, eu sei que já deu a hora aí da gente poder fazer o movimento de um beija-flor, que a gente tem essa estrutura aqui na escola, né? Oferecemos beija-flor às segundas-feiras às 20 horas. Então, vamos para esse momento, abrir essa energia também. No mais, eu me coloco super à disposição a estar conversando diretamente com cada um aqui que quiser conversar comigo. Tenho certeza que isso se expande a Erika também, a gente está aí nos grupos, então vocês também têm os nossos contatos. Eu vou até deixar o meu aqui também, para quem quiser mandar alguma coisa, tá tudo bem, a gente fala mais próximo. No mais, um beijo, boa noite, e Beijo, se cuida, gente! né? Já viu que a nossa energia é essa, né?